A fogueira já estava acesa quando ela percebeu que não havia mais volta. O cheiro de madeira queimando se misturava ao medo da multidão. Homens rezavam, mulheres cochichavam, crianças observavam em silêncio. No centro da praça, acorrentada e marcada como herege, estava uma mulher que, dias antes, era apenas uma vizinha comum. Uma curandeira, uma viúva, uma mulher que ousou dizer não, mas naquela Europa do século XVI, dizer não para o homem errado podia custar a vida. Essa é a história real de uma mulher acusada de bruxaria por vingança. Em uma pequena vila cercada por florestas densas e superstição, ela era conhecida por preparar ervas, tratar febres e ajudar em partos difíceis. Não era incomum que pessoas recorressem a ela quando os médicos falhavam. O problema é que o respeito que ela conquistava começou a incomodar alguém poderoso. Um homem influente da região, dono de terras, respeitado na igreja, temido nos bastidores, passou a visitá-la com frequência. No início, sob o pretexto de buscar remédios. Depois, sob intenções menos inocentes. Ele queria mais do que ervas. Queria controle. Queria submissão. E ela recusou. A recusa foi pública, humilhante, testemunhada. Dias depois, rumores começaram a circular pela vila. Uma colheita estragou. Uma criança adoeceu. Uma vaca morreu sem explicação. Coincidências que rapidamente ganharam uma narrativa conveniente. Ela falava sozinha, diziam. Caminhava à noite pela floresta. Conhecia ervas proibidas. Sabia demais. A acusação veio como uma sentença antecipada. Bruxa, naquela época, bastava a palavra de um homem influente para transformar suspeitas em certeza. O medo fazia o resto. O tribunal local, profundamente ligado à igreja, abriu investigação. Não para buscar a verdade menos, mas para confirmar uma história que já estava pronta. Ela foi presa. Nos interrogatórios, negou tudo. Disse que apenas ajudava os doentes. Disse que jamais invocou demônios. Disse que Deus era sua testemunha. Mas confissões eram arrancadas de formas que hoje seriam consideradas inimagináveis. Privação de sono, ameaças, tortura psicológica. O silêncio era interpretado como culpa. O choro era visto como fingimento. A resistência era prova de pacto demoníaco. O homem que ela rejeitou testemunhou contra ela. Disse que havia visto símbolos estranhos em sua casa. Disse que ela murmurava palavras incompreensíveis. Disse que sentiu uma presença maligna ao entrar no local. Nenhuma prova concreta, apenas medo e orgulho ferido. Outras pessoas começaram a confirmar detalhes, não porque tivessem visto algo, mas porque a histeria coletiva precisava de coerência. Quando o pânico se instala, a imaginação se torna evidência. O julgamento foi rápido. Ela foi declarada culpada por pacto com o demônio, feitiçaria e corrupção da moral cristã. A sentença: morte na fogueira. Na manhã da execução, a praça estava lotada. Alguns acreditavam estar presenciando justiça divina. Outros apenas queriam assistir. Poucos ousavam duvidar. Amarrada ao poste, ela manteve o olhar firme até o último momento. Testemunhas da época relataram que suas últimas palavras não foram de desespero, mas de denúncia. Ela afirmou ser vítima de vingança. Disse que Deus conhecia a verdade. As chamas subiram, e com elas, desapareceu a possibilidade de reparação. Décadas depois, registros revelaram inconsistências no processo. O principal acusador herdou terras próximas às dela. Sua reputação nunca foi questionada. Sua vida seguiu normalmente. A dela terminou em fogo. Historiadores modernos apontam que muitos casos de bruxaria na Europa não nasceram de crenças espirituais profundas, mas de conflitos pessoais, disputas por terra, inveja, desejo reprimido e vingança. A bruxaria era a arma perfeita, invisível, impossível de provar, fácil de temer. Entre os séculos XV e XVII, dezenas de milhares de pessoas foram executadas sob acusações semelhantes. A maioria mulheres muitas bilbas, muitas curandeiras, muitas que simplesmente ocupavam espaços que incomodavam. O que aconteceu naquela vila não foi exceção. Foi Padre. E talvez a parte mais assustadora dessa história não seja o fogo, nem o tribunal, nem as acusações,
mas a facilidade com que uma mentira repetida se transforma em verdade quando alimentada pelo medo. Porque quando o poder encontra o orgulho ferido, a justiça costuma ser a primeira vítima, e a pergunta que permanece é inquietante. Quantas bruxas da história eram apenas mulheres que disseram não? Se você quer continuar explorando os episódios mais sombrios e reais da história, inscreva-se no canal agora, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e prepare-se para a próxima história.